Perry Anderson. Passagens da Antiguidade ao Feudalismo. Segunda, a Transição. E o antecedente germânico foi nesse mundo em declínio, de oligarcas sibaritas, defesas desmontadas e massas rurais desesperadas, que os bárbaros germânicos adentraram ao cruzar o Reno congelado no último dia do ano 406. Qual era a ordem social desses invasores? Quando as legiões romanas encontraram pela primeira vez as tribos germânicas, no tempo de César, estas eram agricultoras sedentárias, com uma economia predominantemente pastoril. Prevalecia entre elas um modo de produção comunal primitivo. A propriedade privada da terra era desconhecida. A cada ano, os chefes da tribo decidiam qual parte do solo comum seria arada e a distribuíam entre diversos clãs, que cultivavam e apropriavam coletivamente os campos. As redistribuições periódicas impediam grandes disparidades de riqueza entre clãs e famílias. Embora o gado fosse de propriedade privada e constituísse a base da riqueza dos guerreiros tribais mais importantes, não havia chefes permanentes em tempos de paz que detivessem autoridade sobre todo o povo. Apenas em tempos de guerra eram eleitos líderes militares excepcionais. Muitos clãs ainda eram matrilineares. Essa estrutura social rudimentar foi logo modificada pela chegada dos romanos ao Reno e por sua ocupação temporária da Germânia até o Elba, no século I depois de Cristo. O comércio de produtos de luxo através da fronteira produziu rapidamente uma crescente estratificação interna nas tribos germânicas. Para comprar mercadorias romanas, os principais guerreiros tribais vendiam gado ou saqueavam outras tribos para capturar escravos que eram então exportados aos mercados romanos. Na época de Tácito, a terra deixará de ser distribuída aos clãs e passará a ser entregue diretamente a indivíduos, ao mesmo tempo em que diminuía a frequência das redistribuições. O cultivo era ainda em muitos casos itinerante, em meio a extensas florestas vazias, de modo que as tribos não tinham grande fixidez territorial. O sistema agrário favorecia guerras sazonais e permitia migrações em larga escala. Uma aristocracia hereditária, dotada de riqueza acumulada, compunha um conselho permanente que exercia o poder estratégico na tribo, embora uma Assembleia Geral de Guerreiros Livres ainda pudesse rejeitar suas decisões. Linhagens dinásticas quase reais começavam a surgir, fornecendo chefes eleitos acima do conselho. Acima de tudo, os principais homens de cada tribo reuniam à sua volta séquitos de guerreiros para expedições de pilhagem, que atravessavam as fronteiras de parentesco dos clãs. Esses séquitos eram recrutados entre a nobreza, mantidos pelos produtos de terras concedidas a eles e desvinculados de qualquer participação na produção agrícola. Formavam o núcleo de uma divisão de classes permanente e de uma autoridade coercitiva institucionalizada dentro dessas formações sociais primitivas. Conflitos entre guerreiros comuns e chefes nobres ambiciosos, que buscavam usurpar o poder ditatorial dentro das tribos apoiando-se na lealdade de seus séquitos, tornaram-se cada vez mais frequentes. O próprio Armínio, o vencedor da floresta de Teutoburgo, foi aspirante e vítima de um desses embates. A diplomacia romana alimentava ativamente essas disputas intestinas, por meio de subsídios e alianças, a fim de neutralizar as pressões bárbaras sobre a fronteira e cristalizar um extrato de governantes aristocráticos dispostos a cooperar com Roma. Assim, tanto econômica quanto politicamente, por meio do comércio e da intervenção diplomática, a pressão romana acelerou a diferenciação social e a desintegração dos modos comunais de produção nas florestas germânicas. Os povos mais próximos do império foram, inevitavelmente, os que revelaram estruturas sociais e econômicas mais avançadas e maior afastamento do modo de vida tradicional das tribos. Os alamanos, na Floresta Negra, e sobretudo os marcomanos e os quados, na Boêmia, possuíam vilas ao estilo romano, com propriedades cultivadas pelo trabalho escravo de prisioneiros de guerra. Os marcomanos, além disso, haviam subjugado outros povos germânicos e criado um estado organizado com governo real na região do Danúbio Central, já no século II. Seu império foi logo derrubado, mas constituía um sintoma do que estava por vir. 150 anos depois, os visigodos, que haviam ocupado a Dácia após Aureliano evacuar as legiões dali, mostravam sinais ainda mais avançados do mesmo processo social, no início do século IV. Suas técnicas agrícolas eram mais desenvolvidas e a maioria deles era de lavradores que cultivavam cereais. Havia ofícios aldeãos, como o uso do torno de oleiro e um alfabeto rudimentar. A economia visigótica,
nessa antiga província romana com suas cidades e fortes remanescentes, tornará-se tão dependente do comércio transanubiano com o império que os romanos puderam recorrer com êxito ao bloqueio comercial como medida decisiva de guerra. A Assembleia Geral dos Guerreiros havia desaparecido por completo. Um conselho confederado de optimates exercia a autoridade política central sobre aldeias obedientes. Os optimates constituíam uma classe possuidora, com propriedades, séquitos e escravos, claramente demarcada do restante de seu povo. Quanto mais o sistema imperial romano subsistia, tanto mais seu poder de influência e de exemplo tendia a atrair as tribos germânicas das fronteiras a um grau crescente de diferenciação social e de organização política e militar superior. Os sucessivos aumentos da pressão bárbara sobre o império, a partir da época de Marco Aurélio, não foram, portanto, golpes fortuitos de má sorte para Roma. Foram, em grande medida, consequências estruturais de sua própria existência e sucesso. As lentas transformações induzidas em seu ambiente externo, pela imitação e pela intervenção, tornaram-se cumulativas. O perigo vindo das fronteiras germânicas crescia à medida que a civilização romana gradualmente as transformava. Enquanto isso, dentro do próprio império, um número crescente de guerreiros germânicos era incorporado às fileiras dos exércitos imperiais. A diplomacia romana tradicionalmente tentava, sempre que possível, cercar as fronteiras do império com glacis externo de foederati. Chefes aliados ou clientes se mantinham sua independência além das fronteiras romanas, mas defendiam os interesses de Roma no mundo bárbaro em troca de subsídios, apoio político e proteção militar. No entanto, no fim do império, o governo passou a recrutar regularmente soldados dessas tribos para suas próprias unidades. Ao mesmo tempo, refugiados ou cativos bárbaros eram assentados em terras vazias como Laeti, devendo serviço militar em troca de suas posses. Além disso, muitos guerreiros germânicos livres se alistavam voluntariamente nas legiões romanas, atraídos pelas perspectivas de soldo e promoção dentro do sistema militar imperial. Por volta de meados do século IV, uma porcentagem relativamente alta das tropas palatinas de elite, oficiais e generais era de origem germânica, já integrados cultural e politicamente ao universo social romano. Generais francos como Silvano ou Arbogasto, que chegaram ao posto de Magister Militum, comandante em chefe, no Ocidente, eram fenômenos comuns. Havia, portanto, uma certa interpenetração de elementos romanos e germânicos dentro do próprio aparelho estatal imperial. Os efeitos sociais e ideológicos da integração de grandes contingentes de soldados e oficiais teutonicos ao mundo romano sobre o mundo germânico que haviam deixado, temporária ou definitivamente, não são difíceis de reconstruir. Representavam um poderoso reforço às tendências de diferenciação e estratificação já em curso nas sociedades tribais além das fronteiras. Autocracia política, hierarquia social, disciplina militar e remuneração monetária eram lições aprendidas no exterior e prontamente assimiladas por chefes e optimates locais. Assim, no tempo das grandes migrações, as Volkerwanderungen, do século V, quando toda a Germânia foi lançada em comoção pela pressão dos invasores hunos vindos da Ásia Central e as tribos começaram a atravessar as fronteiras romanas, tanto as pressões internas quanto as externas haviam levado a sociedade germânica a uma considerável distância de suas formas do tempo de César. Àquela altura, uma nobreza consolidada de séquito e a riqueza individual em terra haviam praticamente suplantado a antiga igualdade tribal. A longa simbiose entre as formações sociais romana e germânica nas regiões fronteiriças estreitara gradualmente o abismo entre ambas, embora este ainda permanecesse, em quase todos os aspectos decisivos, imenso. Foi do choque e da fusão finais dessas duas formações que o feudalismo acabaria por nascer. 2. As invasões germânicas que devastaram o Império do Ocidente desenrolaram-se em duas fases sucessivas, cada uma com padrão e impulso distintos. A primeira grande onda começou com a marcha decisiva através do Reno congelado, na noite de 31 de dezembro de 405, empreendida por uma confederação frouxa de suevos, vândalos e alanos. Poucos anos depois, os visigodos, sob Alarico, saquearam Roma, em 410. 2 décadas mais tarde, os vândalos tomaram Cartago, em 439. Por volta de 480, havia se estabelecido o primeiro e rudimentar sistema de estados bárbaros sobre o solo do antigo Império Romano, os burgôndios na Sabóia, os visigodos na Aquitânia,
os vândalos no norte da África e os ostrogodos na Itália setentrional. O caráter dessa formidável irrupção inicial, que forneceu às épocas posteriores as imagens arquetípicas do início da Idade das Trevas, foi, na realidade, profundamente complexo e contraditório, pois foi, ao mesmo tempo, o ataque mais radicalmente destrutivo dos povos germânicos contra o Ocidente romano e o mais marcadamente conservador em seu respeito pelo legado latino. A unidade militar, política e econômica do Império Ocidental ficou irremediavelmente destruída. Alguns exércitos de campanha, os comitatenses, sobreviveram por algumas décadas depois que as defesas fronteiriças, os limitanei, foram varridas, mas, cercados e isolados em meio a territórios dominados por bárbaros, redutos militares autônomos como a Gália Setentrional apenas enfatizavam a completa desintegração do sistema imperial enquanto tal. As províncias recaíram em desordem e confusão endêmicas. A administração tradicional afundou ou perdeu o rumo. Rebeliões sociais e banditismo graçaram em vastas áreas. Antigas culturas locais, até então soterradas, vieram à tona à medida que a pátina romana se rompia nas regiões mais remotas. Na primeira metade do século V, a ordem imperial foi devastada pela invasão bárbara em todo o Ocidente. Contudo, as tribos germânicas que desmembraram o Império Ocidental não eram capazes de substituí-lo por um novo universo político coerente. A diferença de nível entre as duas civilizações ainda era grande demais. Era necessária uma série artificial de comportas para ligá-las. Pois os povos bárbaros das primeiras invasões tribais, apesar de sua crescente diferenciação social, continuavam sendo comunidades extremamente rudimentares e primitivas quando irromperam no Ocidente romano. Nenhuma delas conhecia um estado territorial duradouro. Todas eram ancestralmente pagãs. A maioria era iletrada. Poucas possuíam sistemas de propriedade articulados ou estáveis. A conquista fortuita de vastos blocos de antigas províncias romanas apresentou-lhes, naturalmente, problemas insolúveis de apropriação e administração imediata. Essas dificuldades intrínsecas foram agravadas pelo padrão geográfico da primeira onda de invasões. Pois, nas grandes migrações, as Volkerwanderungen, propriamente ditas, muitas vezes peregrinações imensas através de todo o continente, o assentamento final de cada povo bárbaro ficava muito distante de seu ponto de partida. Os visigodos viajaram dos Balcãs até a Espanha, os ostrogodos da Ucrânia à Itália, os vândalos da Silésia à Tunísia, os burgúndios da Pomerânia à Sabóia. Não houve um único caso de comunidade bárbara ocupando terras romanas diretamente contíguas à sua região original. O resultado foi que os grupos de colonos germânicos na França meridional, Espanha, Itália e norte da África eram, desde o início, necessariamente limitados em número por causa do longo trajeto que percorreram e em grande parte isolados de novos reforços migratórios. As soluções improvisadas dos primeiros estados bárbaros refletiram essa situação básica de relativa fraqueza e isolamento. Assim, eles dependeram fortemente das estruturas imperiais preexistentes, que foram paradoxalmente preservadas sempre que possível, em combinação com analogias germânicas, para formar um dualismo institucional sistemático. A primeira e mais fundamental questão a ser decidida pelas comunidades invasoras, após suas vitórias em campo, dizia respeito à destinação econômica da terra. A solução geralmente adotada foi, ao mesmo tempo, um modelo próximo de antigas práticas romanas, particularmente familiares aos soldados germânicos, e uma ruptura decisiva com o passado tribal, em direção a um futuro social nitidamente diferenciado. O regime de hospitalitas foi imposto pelos visigodos, burgúndios e ostrogodos aos proprietários romanos locais. Derivado do antigo sistema imperial de alojamento militar, no qual muitos mercenários germânicos haviam servido, esse regime atribuía, na Borgonha e na Aquitânia, um terço das terras cultivadas das grandes propriedades aos hóspedes bárbaros, e um quarto na Itália, onde o tamanho maior das propriedades permitia uma menor parcela por domínio, sendo que as propriedades não divididas pagavam um imposto especial para igualar o sistema. O hóspede burgúndio recebia ainda um terço dos escravos romanos e um quarto das florestas. Na Espanha, os visigodos mais tarde tomariam um terço da fazenda principal e um quarto dos arrendamentos em cada propriedade. Somente no norte da África os vândalos expropriaram pura e simplesmente a maior parte da nobreza e da igreja locais, sem qualquer concessão, decisão que lhes custaria caro a longo prazo.
A distribuição das terras sob o sistema de hospitalidade afetou relativamente pouco a estrutura da sociedade romana local. Dado o pequeno número de conquistadores germânicos, os sortes, ou lotes a eles destinados, nunca cobriram mais do que uma parte das regiões sob seu domínio. Essa concentração foi reforçada pelo receio de dispersão militar após a ocupação. Os assentamentos agrupados dos ostrogodos no Vale do Pó foram típicos. Não há indício de que a divisão das grandes propriedades tenha suscitado forte resistência por parte dos proprietários latinos. Por outro lado, seu impacto sobre as comunidades germânicas foi drástico, pois os sortes não eram distribuídos indistintamente a todos os guerreiros invasores. Pelo contrário, os pactos sobreviventes entre romanos e bárbaros, que regulamentavam as divisões de terra, envolviam apenas 2 indivíduos, o proprietário provincial e um parceiro germânico, enquanto os sortes eram posteriormente cultivados por vários germanos. Parece, portanto, provável que as terras tenham sido apropriadas pelos optimates, chefes aristocráticos, que depois instalaram nelas os membros de suas tribos como arrendatários ou pequenos lavradores pobres. Esses chefes tornaram-se, de imediato, iguais em posição à aristocracia provincial romana, enquanto demais caíam em dependência econômica direta ou indireta em relação a eles. Esse processo, apenas vislumbrado pelos documentos da época, foi, sem dúvida, atenuado por memórias recentes do igualitarismo tribal e pela natureza armada de toda a comunidade invasora, que garantia ao guerreiro comum sua condição livre. Inicialmente, os sortes não eram propriedades plenas ou hereditárias, e os soldados que os cultivavam provavelmente retinham a maioria de seus direitos costumeiros. Mas a lógica do sistema era clara. Em 1 ou 2 gerações, consolidou-se uma aristocracia germânica da terra, com uma camada camponesa dependente abaixo dela. Em alguns casos, também com escravos étnicos. A estratificação de classes cristalizou-se rapidamente, assim que as federações tribais errantes se fixaram territorialmente dentro das antigas fronteiras imperiais. O desenvolvimento político dos povos germânicos após as invasões confirmou e refletiu essas transformações econômicas. A formação do Estado tornou-se agora inevitável, e com ela uma autoridade central coercitiva sobre a antiga comunidade de guerreiros livres. Essa transição ocorreu, em alguns casos, apenas após longas e dolorosas convulsões internas. A evolução política dos visigodos, enquanto atravessavam a Europa de Adrianópolis até Toulouse, entre 375 e 417, oferece uma sequência exemplar desses episódios, nos quais o poder real autoritário, ativamente auxiliado e promovido pelas influências romanas, impôs gradualmente sua autoridade sobre um corpo tribal turbulento, até que, ao chegar à Aquitânia, fixou-se um estado dinástico institucionalizado dentro do quadro imperial. O Livro das Constituições Real, promulgado pelo novo reino burgúndio pouco depois, foi sancionado por um pequeno grupo de 31 nobres de destaque, cuja autoridade havia manifestamente eliminado qualquer participação popular nas leis da comunidade tribal. O Estado vândalo na África tornou-se a autocracia mais rigorosa de todas, enfraquecida apenas por um sistema de sucessão excepcionalmente instável e excêntrico. Assim como a estrutura econômica dos primeiros assentamentos germânicos baseou-se numa partilha formal das terras romanas, a forma política e jurídica dos novos estados germânicos fundou-se num dualismo oficial, que separava o reino em 2 ordens distintas, administrativa e legalmente. Esse era o sinal mais evidente da incapacidade dos invasores de dominar a antiga sociedade e de organizar uma nova e coerente ordem política que a englobasse plenamente. Os reinos germânicos típicos dessa fase eram monarquias ainda rudimentares, com regras de sucessão incertas, apoiadas em corpos de guardas reais ou séquitos domésticos, uma forma intermediária entre os seguidores pessoais do passado tribal e os nobres proprietários do futuro feudal. Abaixo deles estavam os guerreiros comuns e os camponeses, frequentemente segregados das populações romanas nas cidades. Estas, por sua vez, conservaram suas estruturas administrativas, com unidades comitatus e funcionários próprios, e seu sistema jurídico, ambos controlados pela classe proprietária provincial. Esse dualismo atingiu seu ponto mais desenvolvido na Itália ostrogótica, onde um aparato militar germânico e uma burocracia civil romana coexistiam lado a lado no governo de Teodorico, que preservava grande parte do legado administrativo imperial. 2 códigos legais distintos coexistiam, aplicáveis a cada população respectivamente, uma lei germânica derivada dos costumes tradicionais,
penas tarifadas, juramentos, vínculos de parentesco e uma lei romana praticamente inalterada herdada do Império. As próprias leis germânicas, ao serem registradas por escrito, revelavam influências latinas pronunciadas, inevitáveis uma vez que os costumes orais se transformavam em códigos escritos. Numerosos elementos do Código de Teodósio II foram incorporados às legislações burgúndia e visigótica no século V. Além disso, o espírito dessas adaptações era geralmente hostil aos princípios de parentesco e clã arraigados nas tradições bárbaras anteriores. A autoridade dos novos estados reais precisava se firmar contra a persistente influência dessas estruturas antigas. Ao mesmo tempo, pouco ou nada se alterou na legalidade estritamente latina que rege a vida da população romana. Assim, em muitos aspectos, as estruturas jurídicas e políticas romanas permaneceram intactas dentro desses primeiros reinos bárbaros. Seus correspondentes germânicos bastardizados foram apenas justapostos a elas. O mesmo padrão repetiu-se no plano ideológico. Todos os grandes invasores germânicos ainda eram pagãos na véspera de sua entrada no Império. A organização social tribal era inseparável da religião tribal. A passagem política para um sistema estatal territorial foi invariavelmente acompanhada pela conversão ideológica ao cristianismo, que, em todos os casos, parece ter ocorrido dentro de uma geração após a travessia das fronteiras. Essa conversão não resultou da ação missionária da Igreja Católica, que ignorou ou desprezou os recém-chegados, mas foi produto objetivo do próprio processo de transplante, cujo sinal interior foi a mudança de fé. A religião cristã consagrou o abandono do mundo subjetivo da comunidade clânica. Uma ordem divina mais ampla era o complemento espiritual de uma autoridade terrestre mais firme. Também nesse aspecto, a primeira onda de invasores germânicos reproduziu a mesma combinação de respeito e distanciamento em relação às instituições do Império. Eles adotaram unanimemente o arianismo, e não a ortodoxia católica, assegurando assim sua identidade religiosa separada dentro do universo comum do cristianismo. O resultado foi a formação de uma igreja germânica em paralelo à igreja romana em todos os primeiros reinos bárbaros. Não houve perseguição ariana contra a população católica majoritária, exceto na África vândala, onde a antiga aristocracia fora expropriada e a igreja rigidamente reprimida com ela. Em outros lugares, as duas fés coexistiram pacificamente e o proselitismo entre as comunidades foi mínimo no século V. De fato, os ostrogodos na Itália e os visigodos na Espanha chegaram a dificultar legalmente a conversão de romanos ao arianismo, para garantir a separação entre as duas populações. O arianismo germânico não foi fortuito nem agressivo, foi um emblema de distinção dentro de uma unidade aceita. O impacto econômico, político e ideológico da primeira vaga de invasões bárbaras foi, portanto, relativamente limitado em seu alcance positivo, uma vez consumada a demolição inicial e irreversível das defesas imperiais. Conscientes da disparidade entre o que haviam destruído e o que podiam construir, a maior parte dos governantes germânicos empenhou-se em restaurar o máximo possível das edificações romanas que haviam inicialmente dispersado. O maior deles, o ostrogodo Teodorico, criou na Itália um minucioso condomínio administrativo, embelezou sua capital, patrocinou a arte e a filosofia pós-clássicas e conduziu as relações exteriores no estilo imperial tradicional. Em geral, esses reinos bárbaros modificaram as estruturas sociais, econômicas e culturais do do mundo romano de maneira relativamente limitada, e mais por justaposição do que por fusão. Significativamente, a escravidão agrária em grande escala foi preservada, junto com as demais instituições rurais básicas do Império do Ocidente, inclusive o colonato. Os novos nobres germânicos não demonstraram qualquer simpatia pelos bagaudas, compreensivelmente, e, por vezes, foram utilizados pelos proprietários romanos, agora seus parceiros sociais, para reprimi-los. Apenas o último líder ostrogodo, Totila, diante dos exércitos bizantinos vitoriosos, recorreu em extremis à emancipação de escravos na Itália, em si mesma um testemunho de sua importância, para angariar apoio popular numa última e desesperada cartada antes de sua destruição. À parte esse caso isolado, vândalos, burgúndios, ostrogodos e visigodos conservaram as turmas de escravos nas grandes propriedades onde as encontraram. No Ocidente Mediterrâneo, a escravidão rural continuou sendo um fenômeno econômico de grande monta. A Espanha visigótica, em particular,
parece ter abrigado números excepcionalmente elevados desses escravos, a julgar pelas rigorosas disposições legais relativas ao seu controle e pelo fato de que teriam fornecido a maior parte dos recrutamentos forçados para o exército permanente. Assim, enquanto as cidades continuavam a declinar, o campo permaneceu em grande medida intocado pela primeira vaga de invasões, excetuados os desarranjos da guerra e da guerra civil e a introdução de domínios camponeses germânicos lado a lado com seus protótipos romanos. O mais eloquente índice dos limites da penetração bárbara nessa fase foi que, em parte alguma, ela alterou a fronteira linguística entre o mundo latino e o teutônico. Nenhuma região do ocidente romano foi germanizada na fala por qualquer desses conquistadores iniciais. No máximo, sua chegada apenas interrompeu o predomínio romano em recantos provinciais remotos o suficiente para permitir que línguas e culturas locais pré-romanas emergissem. Basco e céltico avançaram mais do que o alemânico no início do século V. A vida dos estados bárbaros fundadores não foi longa. A expansão franca subjugou os burgúndios e expulsou os visigodos da Gália. Expedições bizantinas esmagaram os vândalos na África e, após uma longa guerra de atrito, exterminaram os ostrogodos na Itália. Por fim, invasores islâmicos varreram o domínio visigótico na Espanha. Poucos traços de seus respectivos assentamentos ficaram para trás, exceto nos redutos mais setentrionais da Cantábria. Foi a vaga seguinte de migrações germânicas que determinou de modo profundo e permanente o mapa posterior do feudalismo ocidental. Os três principais episódios dessa segunda fase de expansão bárbara foram, naturalmente, a conquista franca da Gália, a ocupação anglo-saxã da Inglaterra e, um século depois, a seu modo, a descida lombarda da Itália. O caráter dessas migrações diferiu do da primeira vaga, e, provavelmente, também sua escala. Em cada caso, tratou-se de uma extensão relativamente modesta e direta a partir de uma base geográfica contígua. Os francos habitavam a Bélgica contemporânea antes de infiltrarem-se para o sul, na Gália setentrional. Os anglos e saxões situavam-se nas costas do Mar do Norte, na Germânia, defronte da Inglaterra. Os lombardos concentravam-se na Baixa Áustria antes de invadirem a Itália. As linhas de comunicação entre as regiões recém-conquistadas e as antigas áreas de residência eram, consequentemente, curtas, de modo que outros contingentes de tribos idênticas ou aliadas podiam chegar constantemente para reforçar os migrantes iniciais. O resultado foi um avanço lento e parcelado na Gália, uma obscura profusão de desembarques na Inglaterra e uma série gradual de deslocamentos rumo ao sul, para a Itália, que povoaram essas antigas províncias romanas muito mais densamente do que os primeiros rompimentos militares na época dos hunos. Somente as invasões lombardas iniciais conservaram o caráter épico de uma Volker-Wanderung militar propriamente dita. Mas mesmo elas foram desaceleradas e peneiradas à medida que se estendiam mais longe e mais fundo do que a ocupação ostrógoda precedente. Embora o poder lombardo viesse a centrar-se nas planícies do norte, como ocorrerá com seus predecessores, os assentamentos lombardos empurraram, pela primeira vez, a penetração bárbara até o extremo sul da Itália. As migrações francas e anglo-saxãs foram movimentos contínuos de colonização armada em regiões onde, de fato, havia um vácuo político prévio. A Gália setentrional era o último posto avançado do derradeiro exército de campanha romano, 60 anos depois de o sistema imperial ter desabado em outras partes do Ocidente. O domínio romano na Britânia jamais fora sequer contestado em batalha. Expirou silenciosamente assim que sua linha vital com o continente se rompeu, e o país recaiu em chefaturas célticas moleculares. A profundidade dessas migrações de segunda vaga pode ser aferida pelas mudanças linguísticas que provocaram. A Inglaterra foi germanizada em bloco, na medida da extensão do assentamento anglo-saxão. As margens célticas da ilha não chegaram sequer a fornecer um empréstimo vocabular significativo à fala dos conquistadores, sinal da tênue romanização da província mais setentrional do Império, que manifestamente nunca alcançou a massa da população. No continente, a fronteira românica foi recuada numa faixa de território de cerca de 150 a 160 quilômetros de profundidade, de Dunkerque a Basileia, e de cerca de 160 a 320 quilômetros ao sul do Alto Danúbio. Além disso, o Frâncico legou algo como 900 ocabos ao francês e o lombardo, 300 ao italiano, ao passo que o visigótico deixou meros 60 ao espanhol e o suevo, 4 ao português.
A sedimentação cultural da segunda onda de conquistas foi muito mais profunda e duradoura do que a primeira. Uma das razões principais para isso, é claro, foi que a vaga inicial havia limpado o terreno de toda a resistência organizada pelo sistema imperial no Ocidente. Suas próprias criações revelaram-se singularmente imitativas e frágeis. Em geral, nem sequer pretendiam ocupar todo o espaço assim nivelado. As migrações subsequentes tinham tanto peso quanto o espaço para construir formas sociais mais abrangentes e duráveis no Ocidente. O rígido e quebradiço dualismo do século V foi desaparecendo progressivamente no século VI, exceto no último baluarte dos estados da primeira geração, a Espanha visigótica, onde se extinguiu no século VII. Um lento processo de fusão, integrando elementos germânicos romanos numa nova síntese destinada a suplantar ambos, começou gradualmente a ocorrer. O mais importante desses desenvolvimentos, o surgimento de um novo sistema agrário, é, infelizmente, o mais obscuro para a historiografia posterior. A economia rural da Gália Merovingia e da Itália lombarda permanece um dos capítulos mais opacos da história da agricultura ocidental. Ainda assim, alguns fatos são evidentes. Não houve novo recurso ao sistema de hospitalitas. Nem francos nem lombardos, e muito menos os anglo-saxões, procederam a partilhas regulamentadas semelhantes das propriedades romanas. Em vez disso, parece ter ocorrido um padrão de assentamento mais amorfo e duplo. Por um lado, tanto os reis francos quanto os lombardos simplesmente confiscaram, em larga escala, os latifúndios locais, anexando-os ao tesouro real ou distribuindo-os às suas elites guerreiras. A aristocracia senatorial que sobrevivia na Gália setentrional já havia recuado, em sua maior parte, para o sul do Loire antes mesmo de Clovis derrotar o exército de Siagrio, em 476, e tomar posse do espólio provincial de sua vitória. Na Itália, os reis lombardos não tentaram conciliar os proprietários romanos, que foram esmagados e eliminados sempre que se interpunham à apropriação das terras. Alguns foram reduzidos à condição de escravos. A rotatividade da grande propriedade agrária foi, assim, provavelmente muito maior na segunda do que na primeira vaga de invasões. Por outro lado, como a massa demográfica das migrações posteriores foi consideravelmente maior do que a das anteriores e o ritmo de avanço, muitas vezes, mais lento e contínuo, o componente popular e camponês da nova ordem rural também se tornou mais marcado. Foi sobretudo nesse período que as comunidades aldeãs, tão proeminente característica posterior do feudalismo medieval, parecem ter se entrincheirado amplamente na França e Alhures. Aldeias se multiplicaram, enquanto as vilayes, comunidades organizadas de produção declinavam, em meio à incerteza e à anarquia da época. Na Gália, ao menos, esse fenômeno pode ser atribuído a dois processos convergentes. A ruptura do domínio romano minou a estabilidade do instrumento básico da colonização rural latina, o sistema das vilayes. Debaixo dele, ressurgiu uma paisagem céltica mais antiga, revelando povoados primitivos de cabanas e habitações camponesas que haviam sido sobrepostos pela romanização. Ao mesmo tempo, as migrações de comunidades germânicas locais para o sul e o oeste, nem sempre mais em formação guerreira, trouxeram consigo muitas das tradições agrárias de suas pátrias tribais, menos erodidas pelo tempo e pela viagem do que na época das primeiras epopeias de Volker van der Ungen. Assim, tanto os lotes camponeses alodiais quanto as terras comunais de aldeia, legado diretos das florestas do norte, reapareceram nos novos assentamentos migrantes. Por outro lado, as guerras subsequentes da época merovingia levaram a novas escravizações, sobretudo nas fronteiras da Europa Central. É impossível estimar, na confusão e obscuridade desse período, as proporções da combinação final entre domínios nobres germânicos, tenências dependentes, pequenos lotes camponeses, terras comunais, vilayes romanas remanescentes e escravidão rural. Mas é claro que, na Inglaterra, França e Itália, uma camada camponesa étnica livre foi, a princípio, um dos elementos das migrações anglo-saxãs francas e lombardas, embora sua extensão não possa ser determinada. Na Itália, comunidades camponesas lombardas foram organizadas em colônias militares, com administração autônoma. Na Gália, a nobreza franca recebeu terras e ofícios por todo o país numa distribuição sensivelmente distinta do padrão de assentamento rural franco, o que indica claramente que migrantes plebeus não eram, de modo algum,
necessariamente arrendatários dependentes do antigo extrato dos optimates. Na Inglaterra, as invasões anglo-saxãs levaram a um colapso precoce e total do sistema de vilaire, de todo modo, muito mais precário do que no continente, devido ao alcance limitado da romanização. Também ali, porém, senhores bárbaros e camponeses livres coexistiram em diferentes combinações após as migrações, com uma tendência geral ao aumento da dependência rural à medida que surgiam unidades políticas mais estáveis. Na Inglaterra, o fosso mais abrupto entre as ordens romana e germânica talvez tenha conduzido uma mudança mais nítida nos métodos de cultivo agrícola. De todo modo, o padrão dos assentamentos rurais anglo-saxões contrastou de modo sensível com o da agricultura romana que o precedera e prenunciou algumas das transformações mais importantes da agricultura feudal posterior. Enquanto as propriedades romanas costumavam situar-se em terrenos elevados, de solos mais leves, aproximando-se do ambiente mediterrâneo e cultiváveis com arados superficiais, as fazendas anglo-saxãs localizavam-se tipicamente em vales de solos pesados e úmidos, nos quais os habitantes usavam arados de ferro, ao passo que a agricultura romana tinha maior componente pastoril. Os invasores anglo-saxões tenderam a derrubar amplas faixas de floresta e drenar brejos para a lavoura. Povoados célticos dispersos deram lugar a aldeias nucleadas, nas quais a propriedade individual dos lares camponeses se combinava com a cooperação coletiva em campos abertos. Acima desses povoados, chefes e senhores locais consolidaram seus poderes pessoais. Por volta do fim do século VII, uma aristocracia juridicamente definida e hereditária estava consolidada na Inglaterra anglo-saxã. Assim, enquanto a segunda vaga de invasões, por toda parte, produzia uma aristocracia germânica dotada de propriedades maiores do que nunca, também povoava o campo com comunidades aldeãs duráveis, conjunto de pequena propriedade camponesa. Ao mesmo tempo, com frequência reabastecia a escravidão agrícola a partir dos cativos de guerra do período. Ainda não conseguia, porém, organizar esses elementos díspares da economia rural da Idade das Trevas num novo e coerente modo de produção. Politicamente, a segunda vaga de invasões marcou, ou prenunciou, o fim das administrações e leis dualistas, com o fenecimento dos legados jurídicos romanos. Os lombardos não tentaram repetir o paralelismo ostrogodo na Itália. Remodelaram o sistema civil e jurídico do país nas regiões que ocuparam, promulgando um novo código legal baseado em normas germânicas tradicionais, mas redigido em latim, que logo prevaleceu sobre o direito romano. Os reis merovíngios mantiveram um duplo sistema jurídico, mas, com a anarquia crescente de seu governo, as memórias e normas latinas foram esvaecendo progressivamente. O direito germânico tornou-se cada vez mais dominante, enquanto os impostos fundiários herdados de Roma ruíam em meio à resistência da população e da Igreja a uma fiscalidade que já não correspondia a serviços públicos nem a um Estado integrado. A tributação foi, aos poucos, desaparecendo por completo nos reinos francos. Na Inglaterra, o direito e a administração romanos praticamente haviam desaparecido antes da chegada dos anglo-saxões, de modo que a questão sequer se colocou. Mesmo na Espanha visigótica, o único estado bárbaro cuja ascendência remontava à primeira vaga de invasões, a lei e a administração dualistas chegaram ao fim no final do século VII, quando a monarquia de Toledo aboliu de vez os legados romanos e submeteu toda a população a um sistema gótico modificado. Por outro lado, o separatismo religioso germânico agora refluiu. Os francos adotaram diretamente o catolicismo com o batismo de Clovis, nos últimos anos do século V, após sua vitória sobre os alamanos. Os anglo-saxões foram gradualmente convertidos do paganismo por missões romanas no século VII. Os visigodos na Espanha abandonaram o arianismo com a conversão de Recaredo em 587. O reino lombardo aceitou o catolicismo em 653. Para e passo com essas mudanças, houve um constante cruzamento e assimilação entre as duas classes proprietárias, onde coexistiam, romana e germânica. Esse processo foi limitado na Itália pela exclusividade lombarda e pelo revanchismo bizantino, que juntos impediram qualquer pacificação duradoura da península e cujo conflito lançou as bases da divisão secular entre norte e sul em épocas posteriores. Na Gália, porém, ele avançou de modo constante sob domínio merovingio. No início do século VII, estava substancialmente concluído, com a consolidação de uma única aristocracia rural, já não senatorial nem de séquito em sua mentalidade.
A mescla comparável de fios romanos e germânicos na igreja demorou consideravelmente mais. Os bispos na Gália continuaram romanos quase que sem exceção durante a maior parte do século VI, e nenhuma fusão étnica completa ocorreu na hierarquia eclesiástica antes do século VIII. A superação dos simples arranjos dualistas acomodados às formas imperiais romanas não produziu, contudo, por si só, qualquer nova fórmula política coerente ou duradoura no fim da Idade das Trevas. Se algo ocorreu, o abandono das tradições avançadas da antiguidade clássica levou a uma regressão no nível de sofisticação e desempenho dos estados sucessores, agravada pelas consequências da expansão islâmica no Mediterrâneo a partir do início do século VII, que estancou ainda mais comércio e bloqueou a Europa Ocidental em isolamento rural. É possível que melhorias climáticas no século VII, inaugurando um ciclo um pouco mais quente e seco na Europa e um recrudescimento do crescimento demográfico, tenham começado a beneficiar a economia rural. Mas poucos sinais de tal progresso eram discerníveis na confusão política da época. A cunhagem de ouro desapareceu depois de 650, consequência tanto de déficits comerciais endêmicos com o Oriente Bizantino quanto das conquistas árabes. A monarquia merovíngia mostrou-se incapaz de manter o controle da cunhagem, que se degradou e se dispersou. A tributação pública na Gália caiu no esquecimento, a diplomacia enrijeceu e se estreitou, a administração botou-se e tornou-se paroquial. Os estados lombardos na Itália, fragmentados e enfraquecidos por enclaves bizantinos, permaneceram primitivos e defensivos. Nestas condições, era adequado que talvez a principal realização positiva dos estados bárbaros tenha sido a conquista da própria Germânia, levada a cabo pelas campanhas merovingias até o Vézir no século VI. Essas aquisições integraram, pela primeira vez, as pátrias das migrações no mesmo universo político das antigas províncias imperiais e, assim, unificaram as duas zonas cujo conflito original desencadeara a Idade das Trevas em uma única ordem territorial e cultural. A redução dos níveis institucionais da civilização urbana na Gália Franca acompanhou e permitiu sua elevação relativa na Germânia Bávara e Alama. Contudo, mesmo nesse campo, a administração merovingia foi singularmente tosca e pobre. Nem a alfabetização, nem moeda, nem cristianismo foram introduzidos pelos condes enviados para governar além do Reno. Em suas estruturas econômicas, sociais e políticas, a Europa Ocidental deixará para trás o dualismo precário das primeiras décadas após a Antiguidade. Ocorrerá um processo de mistura bruta, mas os resultados continuavam informes e heteróclitos. Nem a simples justaposição, nem a mistura grosseira podiam liberar um novo modo geral de produção, capaz de superar o impasse da escravidão e do colonato, e, com ele, uma nova ordem social internamente coerente. Em outras palavras, apenas uma síntese genuína poderia alcançá-lo. Poucos sinais premonitórios, por si sós, prenunciavam o advento de tal desfecho. O mais notável foi o surgimento, já evidente no século VI, de sistemas antroponímicos e toponímicos completamente novos, combinando elementos linguísticos germânicos romanos em unidades organizadas estranhas a ambos, nas zonas fronteiriças entre a Gália e a Germânia. A linguagem falada, longe de sempre seguir as mudanças materiais, às vezes pode antecipá-las. Ao mesmo tempo, porém, a Igreja foi, sem dúvida, mais diretamente responsável por outra formidável e silenciosa transformação nos últimos séculos do Império. A vulgarização e a corrupção da cultura clássica, que Gibbon denunciaria, faziam parte, na verdade, de um gigantesco processo de assimilação e adaptação dessa cultura a uma população mais ampla, processo que a arruinou, ao mesmo tempo, a salvou em meio ao colapso de sua infraestrutura tradicional. A manifestação mais marcante, mais uma vez, foi a da linguagem. Até o século III, os camponeses da Gália e da Espanha falavam suas próprias línguas celtas, impermeáveis à cultura da classe dirigente clássica. Qualquer conquista germânica dessas províncias nessa época teria tido consequências incalculáveis para a história posterior da Europa. Com a cristianização do Império, contudo, os bispos e o clero das províncias ocidentais, ao empreenderem a conversão da massa da população rural, latinizaram de forma duradoura sua fala ao longo dos séculos IV e V. As línguas românicas foram o resultado dessa popularização, um dos laços sociais essenciais de continuidade entre a Antiguidade e a Idade Média. Basta imaginar as consequências de uma conquista germânica dessas províncias ocidentais antes de sua latinização para se perceber a importância decisiva
dessa realização. Essa conquista central da Igreja primitiva indica seu verdadeiro lugar e função na transição ao feudalismo. Sua eficácia autônoma não se encontrava no campo das relações econômicas ou das estruturas sociais, onde às vezes se tentou buscá-la equivocadamente, mas sim na esfera cultural que se erguia acima delas, em toda sua limitação e grandeza. A civilização da antiguidade clássica definia-se pelo desenvolvimento de superestruturas de sofisticação e complexidade sem precedentes sobre infraestruturas materiais de relativa simplicidade e mobilidade. Sempre houve uma desproporção dramática no mundo greco-romano entre o imenso céu intelectual e político e a estreita terra econômica sob ele. Quando sobreveio seu colapso final, nada era menos evidente do que a possibilidade de sua herança superestrutural, já então distante das realidades sociais imediatas, sobreviver, ainda que em forma degradada. Era necessário um veículo específico para isso, suficientemente separado das instituições clássicas da antiguidade, mas formado dentro delas, capaz, assim, de escapar ao naufrágio geral e transmitir as misteriosas mensagens do passado a um futuro menos avançado. A Igreja desempenhou, objetivamente, esse papel. Em certos aspectos fundamentais, a civilização superestrutural da antiguidade permaneceu superior à do feudalismo por um milênio, até a época que conscientemente se denominaria Renascença, para marcar a regressão intermediária. A condição de sua potência latente, durante os séculos caóticos e primitivos da Idade das Trevas, foi a própria sobrevivência da Igreja. Nenhuma outra transição dinâmica entre modos de produção revela o mesmo descompasso no desenvolvimento superestrutural. Tampouco outra contém uma instituição com capacidade comparável de transposição histórica. A Igreja foi, assim, a ponte indispensável entre duas épocas, em uma passagem catastrófica, não cumulativa, entre dois modos de produção, cujo processo diferiu totalmente da transição entre feudalismo e capitalismo. Significativamente, foi a mentora oficial da primeira tentativa sistemática de renovar o império no Ocidente, a monarquia carolíngia. Com o Estado carolíngio, começa a história do feudalismo propriamente dito, pois esse imenso esforço ideológico e administrativo para recriar o sistema imperial do mundo antigo, de fato, por uma inversão típica, continha e disfarçava a fundação involuntária do novo. Foi na era carolíngia que se deram os passos decisivos na formação do feudalismo. A impressionante expansão da nova dinastia franca oferecia poucos indícios imediatos de seu legado final à Europa. Seu tema dominante era a unificação política e militar do Ocidente. A vitória de Carlos Martel sobre os árabes em Poitiers, no ano 753, deteve o avanço do Islã, que acabará de absorver o Estado visigótico na Espanha. Em 30 anos de rápidas campanhas, Carlos Magno anexou a Itália Lombarda, conquistou a Saxonia e a Frísia e incorporou a Catalunha. Tornou-se, assim, o único soberano do continente cristão fora das fronteiras de Bizâncio, excetuando-se o litoral inacessível das Astúrias. Em 800, assumiu o longamente extinto título de imperador do Ocidente. A expansão carolíngia não foi apenas um projeto de engrandecimento territorial. Suas pretensões imperiais correspondiam a uma autêntica restauração administrativa e cultural em todo o território ocidental. O sistema monetário foi reformado e padronizado, e o controle central da cunhagem retomado. Em estreita coordenação com a Igreja, a monarquia carolíngia patrocinou uma renovação da literatura, da filosofia, da arte e da educação. Missões religiosas foram enviadas a terras pagãs além das fronteiras do Império. A nova zona fronteiriça da Germânia, ampliada pela subjugação dos saxões, foi cuidadosamente cultivada e convertida, um programa favorecido pela transferência da corte carolíngia para Aachen, a meio caminho entre o Loire e o Elba. Ao mesmo tempo, uma elaborada malha administrativa centralizada foi estabelecida sobre toda a massa territorial, da Catalunha à Silésia e da Normandia à Estíria. Sua unidade básica era o condado, comitatus, derivado da antiga civitas romana. Nobres de confiança foram nomeados como condes, com poderes militares e judiciais para governar suas regiões, numa clara e firme delegação de autoridade pública revogável pelo imperador. Havia talvez entre 250 e 350 desses oficiais em todo o império. Não recebiam salário, mas uma parcela das rendas locais das propriedades reais do condado. As carreiras comitais não eram fixas a uma única região. Um nobre competente podia ser transferido sucessivamente para diferentes territórios, embora,
na prática, as revogações fossem raras. Casamentos e migrações entre famílias nobres das várias regiões criaram uma base social para uma aristocracia supraétnica, imbuída de ideologia imperial. Sob o sistema regional de condados, erguia-se um grupo central de magnatas eclesiásticos e seculares, principalmente da Lorena e da Alsácia, geralmente próximos do círculo pessoal do imperador. Eles forneciam os missi dominici, uma reserva móvel de agentes diretos do imperador, enviados como plenipotenciários para lidar com problemas especiais nas províncias mais distantes. Os missi tornaram-se uma instituição regular do governo de Carlos Magno a partir de 802. Enviados em pares, eram cada vez mais recrutados entre bispos e abades para protegê-los das pressões locais durante suas missões. Eram eles que, em princípio, asseguravam a integração efetiva da vasta rede comital. O uso de documentos escritos aumentou, na tentativa de melhorar a tradição de rude letramento herdada dos merovingios. Mas, na prática, havia lacunas e lentidão no funcionamento dessa engrenagem, sempre pesada e demorada pela ausência de uma burocracia palaciana suficientemente impessoal para integrar o sistema. Ainda assim, dadas as condições da época, o alcance e a escala dos ideais administrativos carolíngios representaram uma realização notável. As inovações realmente decisivas desse período, no entanto, estavam em outro plano, no surgimento gradual das instituições fundamentais do feudalismo, abaixo do aparato do governo imperial. A Gália Merovingia conhecia tanto o juramento de fidelidade pessoal ao monarca quanto a concessão de terras reais a servidores nobres, mas essas práticas nunca haviam sido combinadas num sistema coeso. Os reis merovingios geralmente distribuíam propriedades a seus leais, usando o termo eclesiástico benefício para designar tais doações. Mais tarde, muitas dessas terras concedidas foram confiscadas da igreja pela linhagem arnulfiana para financiar seus exércitos, enquanto a igreja foi compensada com a introdução do dízimo por Pepino III. Daí em diante, a única forma aproximada de tributação geral no Reino Franco. Mas foi na época de Carlos Magno que ocorreu a síntese decisiva entre as doações de terra e os vínculos de serviço. Ao longo do século VIII, vassalagem, homenagem pessoal e benefício, concessão de terra, fundiram-se lentamente e, no século IX, o benefício aproximou-se cada vez mais do honor, cargo e jurisdição pública. As concessões de terra deixaram de ser dádivas para se tornarem tenências condicionais, mantidas em troca de serviços juramentados. Cargos administrativos inferiores começaram a se assemelhar legalmente a elas. Formou-se uma classe de vassi dominici, vassalos diretos do imperador, que detinham seus benefícios concedidos por Carlos Magno e constituíam uma aristocracia rural intercalada entre as autoridades comitais do império. Esses vassalos reais formavam o núcleo do exército carolíngio, convocado ano após ano para as incessantes campanhas militares do soberano. Contudo, o sistema ia além da fidelidade direta ao imperador. Havia vassalos de príncipes que eram, eles mesmos, vassalos do governante supremo. Ao mesmo tempo, as imunidades legais, originalmente privilégios da Igreja, isenções jurídicas concedidas contra os códigos germânicos, começaram a se estender aos guerreiros seculares. Daí em diante, os vassalos dotados dessas imunidades ficaram protegidos contra interferências dos condes em suas propriedades. O resultado final dessa evolução convergente foi o surgimento do feudo, uma concessão de terra dotada de poderes jurídicos e políticos em troca de serviço militar. O desenvolvimento da cavalaria pesada, quase simultâneo, contribuiu para consolidar esse novo arranjo institucional, embora não tenha sido sua causa. Seria necessário ainda um século para que o sistema feudal se moldasse plenamente no Ocidente, mas seu primeiro núcleo inconfundível já era visível sob o reinado de Carlos Magno. Enquanto isso, as guerras contínuas desse período tenderam a degradar a condição da população rural. As bases materiais do antigo campesinato guerreiro germânico, cultivo itinerante e guerra sazonal, foram destruídas com a fixação agrária e as campanhas prolongadas e distantes. A guerra tornou-se prerrogativa de uma nobreza montada, enquanto o campesinato sedentário, desarmado, sustentava o ritmo permanente da lavoura e o abastecimento dos exércitos reais. O resultado foi o rebaixamento geral da massa camponesa. Assim, foi também nesse período que a unidade produtiva característica do feudalismo, trabalhada por uma população camponesa dependente, tomou forma. O Império Carolíngio era, na prática,
uma região continental isolada, com escasso comércio externo e circulação monetária reduzida. Sua resposta econômica ao isolamento foi o desenvolvimento do sistema senhorial. A vila da época de Carlos Magno já antecipava a estrutura do manor medieval. Uma grande propriedade autárquica, composta por um domínio e múltiplas parcelas camponesas. As dimensões dessas propriedades nobres ou eclesiásticas eram consideráveis, variando entre 800 e 1.600 hectares. A produtividade agrícola permanecia extremamente baixa, rendimentos de 1 para 1 não eram incomuns, tamanha era a precariedade das técnicas agrícolas. O domínio senhorial, o mansus dominicus, podia abranger cerca de 1/4 da área total. O restante era cultivado por servil ou mancipia estabelecidos em pequenos manses. Esses compunham a maioria da força de trabalho rural dependente. Embora o termo servus ainda significasse escravo em latim, sua condição já se aproximava da do futuro servo medieval, como indica a mudança semântica do termo no século VIII. O ergastulum havia desaparecido. Os mancipia carolíngios eram, em geral, famílias camponesas presas à terra, obrigadas a pagar tributos em espécie e prestar serviços manuais aos senhores, exações provavelmente mais pesadas que as do antigo colonato galo-romano. As grandes propriedades carolíngias também podiam empregar camponeses livres, mansos e ingenuíles, com obrigações de tributos, mas sem dependência servil, embora fossem menos numerosos. Com frequência, o trabalho no domínio senhorial era complementado por mão de obra contratada e por escravos autênticos, que ainda não haviam desaparecido. Dada a ambiguidade da terminologia da época, é impossível determinar com precisão o número real de escravos na Europa carolíngia, mas estima-se que representassem de 1 a 20% da população rural. O sistema das vilae não implicava, naturalmente, que toda a propriedade fundiária fosse aristocrática. Pequenos lotes alodiais, cultivados por camponeses livres, pagens ou mediocres, continuavam a existir entre os grandes domínios. Sua proporção exata é desconhecida, embora seja claro que, nos primeiros anos de Carlos Magno, uma parte significativa da população camponesa ainda permanecia acima da servidão. Contudo, as relações rurais de produção de uma nova era estavam, a partir de então, solidamente estabelecidas. Com a morte de Carlos Magno, as instituições centrais do feudalismo já estavam presentes sob o dossel de um império pseudo-romano e centralizado. De fato, logo se tornaria evidente que a rápida difusão dos benefícios e sua crescente hereditabilidade tendia a minar todo o pesado aparato estatal carolíngio, cuja ambição territorial jamais correspondera às suas reais capacidades de integração administrativa, dadas as forças produtivas extremamente limitadas dos séculos VIII e IX. A unidade interna do império rapidamente se desfez em meio à guerra civil dinástica e à crescente regionalização da classe de magnatas que antes o sustentava. Sucedeu-lhe uma frágil divisão tripartida do Ocidente. Em seguida, ataques externos violentos e inesperados, vindo de todas as direções, por mar e por terra, de vikings, sarracenos e magiares pulverizaram o sistema para-imperial de governo pelos condes que ainda restava. Não havia exércitos nem marinhas permanentes capazes de resistir a tais investidas. A cavalaria franca era lenta e difícil de mobilizar, e o florescimento ideológico da aristocracia carolíngia perecera nas guerras civis. A estrutura política centralizada legada por Carlos Magno desmoronou. Por volta de 850, os benefícios já eram praticamente hereditários em toda parte. Por 870, os últimos missi dominici haviam desaparecido. Na década de 880, os vasssi dominici foram subordinados a potentados locais e, por volta de 890, os condes haviam se tornado, de fato, senhores regionais hereditários. Foi nas últimas décadas do século IX, enquanto bandos vikings e magiares devastavam o continente europeu ocidental, que o termo feudum começou a ser usado, a forma plenamente medieval da palavra feudo. Nesse mesmo período, o campo francês, em particular, passou a ser cruzado por castelos e fortificações privadas, erguidas por senhores rurais sem qualquer autorização imperial, tanto para resistir aos novos ataques bárbaros quanto para consolidar seu poder local. A nova paisagem feudal, marcada por castelos, foi ao mesmo tempo uma proteção e uma prisão para a população rural. O campesinato, já em processo de crescente subjugação nos últimos anos de governo de Carlos Magno, marcados pela deflação e pela guerra, foi então definitivamente empurrado para a servidão generalizada.
O enraizamento dos condes e proprietários locais nas províncias, por meio do nascente sistema de feudos, e a consolidação de seus domínios senhoriais e jurisdições sobre os camponeses, constituíram o alicerce do feudalismo que lentamente se solidificaria em toda a Europa ao longo dos 2 séculos seguintes.